Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações do nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada nos conteúdos que a gente produz por lá. E hoje a gente chega ao penúltimo episódio da série especial Branding mais Consumo, um oferecimento do curso Branding mais Consumo que acontece lá na escola de pós-graduação da Faixa. Essa série é específica para falar sobre branding, sobre estratégia de construção e de sustentação para marcas de sucesso. E aqui a gente está discutindo alguns pontos que são basais, são elementares para o entendimento do real papel e a aplicabilidade do branding, já que existe muita desinformação e muitos aventureiros, né? Muita gente que vai aí para a internet, para redes sociais, para falar sobre marca, falar sobre marketing e falar sobre tudo, mas na maioria das vezes sem referencial teórico nenhum, ninguém sabe onde essa galera se formou, se de fato tem alguma experiência profissional relevante. Então, o objetivo do nosso canal sempre foi trazer informação qualificada sobre assuntos ligados a marketing, estratégia e gestão, e a série Branding mais Consumo é uma produção especial aí, dividida em 4 episódios, focado especificamente, diretamente sobre alguns temas que são bem relevantes quando se fala sobre branding. E nesse episódio nós vamos falar sobre patrimônio da marca, o chamado Brand Equity, e o potencial que ele tem, de fato, para alavancar um determinado negócio. Então, primeiro vamos explicar o conceito de equity, que está ligado a um olhar contábil sobre a empresa, pois tem relação direta com o próprio conceito de capital. Então, no processo de valuation tradicional, o valor da empresa vai ser dado por questões muito tangíveis, ligadas tanto a aspectos contábeis quanto a aspectos financeiros. A gente vai olhar para o balanço patrimonial, para o fluxo de caixa, volume de vendas, capacidade instalada, entre outras coisas. Também a gente vai olhar, certamente, para o poder que aquela empresa tem para atrair e reter consumidores, sua reputação, nível de confiabilidade e por aí vai. E aí a gente começa a perceber que a avaliação de uma empresa começa por elementos bastante concretos, com relatórios financeiros, relatórios de vendas, relatórios contábeis, mas depois ela começa a se deslocar para aspectos mais subjetivos que levam a resultados tangíveis. Então, reputação é um elemento intangível, mas que serve de base para resultados bem reais. Produtos e serviços com maior reputação certamente têm maior facilidade para atrair e converter consumidores. Isso significa que o valor de uma empresa vai ser calculado tomando por base a sua estrutura real, seu patrimônio financeiro, material e intelectual já construído, mas também as representações que ela construiu ao longo do tempo e o significado que ela conseguiu consolidar junto ao público, ou seja, a sua marca. Quando você inclui a variável marca nessa equação, a conta começa a ficar um pouco mais complexa, já que a gente está falando de um ativo 100% intangível, mas, contudo, que pode gerar um grande impacto para o resultado final que aquele negócio vai ter. E aí mensurar o valor de uma organização, que sempre foi uma tarefa para a turma financeira e de contabilidade, começa a envolver também os especialistas em marketing e nisso começa a ganhar espaço uma nova disciplina, o chamado branding. Isso porque quando uma empresa estava para ser vendida, os seus proprietários, óbvio, não aceitariam uma oferta levando em conta apenas o balanço patrimonial tradicional, mas também o ativo da marca, que na maior parte das vezes não era incluído nesse balanço. E justamente esse ativo que seria, e é ainda em muitos momentos, muito mais relevante para o negócio do que todos os demais ativos juntos. Repara o seguinte, um processo de valuation de uma fábrica de biscoito, toda a sua estrutura física, know-how, processos, base instalada de clientes, canais já consolidados, tudo isso possui um valor importante que pode ser muito bem mensurado, ele está muito bem definido. Isso fica muito evidente ali num balanço patrimonial. Mas imagina uma fábrica que possui 50 anos de mercado e alguns produtos com marcas muito sólidas, muito bem consolidadas. Qual o valor desse ativo e como é que ele entra num documento contábil?
Para isso, a gente precisa de métricas claras que indiquem o quanto cada uma dessas marcas está contribuindo de fato para o resultado final e, mais ainda, o quanto tais marcas podem alavancar o negócio, mesmo sem a presença de toda a estrutura tradicional. E aí eu quero dizer com isso estrutura física, processos, base instalada e outros pontos que eu já citei aqui. Significa dizer que uma marca forte, enquanto ativo, é capaz de alavancar determinados resultados por si só. O que não quer dizer, veja bem, não quer dizer que os demais itens possam ser esquecidos, deixados em segundo plano, pois é claro que toda essa estrutura e os processos da empresa que permitem que a marca se valorize e que ela continue tendo o valor que ela já construiu, não perca valor ao longo do tempo porque começa a entregar de uma forma defeituosa, de uma forma problemática. Mas o resultado e o alcance do negócio como um todo não vai ser sustentado só por essa estrutura tradicional. E aí é muito fácil perceber isso em diversos segmentos, como, por exemplo, o setor de franquias. O maior patrimônio de uma rede de franquias é a marca. E o patrimônio da marca, brand equity, é justamente esse principal ativo a ser negociado com os franqueados. Quando um empresário, uma pessoa física que resolve empreender, opta por abrir uma franquia, ele está buscando abrir um negócio que já possua esse patrimônio consolidado ou que esteja em fase de consolidação. A operação diária vai garantir que a estrutura concreta da empresa dê sustentação e continuidade a esse patrimônio, mas, por outro lado, não haveria qualquer interesse do franqueado em contratar apenas o expertise para a operação se não tivesse o brand equity, ou seja, o patrimônio da marca também envolvido nessa conta. O negócio não faria sentido. O impacto disso é fácil também da gente visualizar. Você pensar em qualquer franquia de sucesso já estabelecida e o quanto do fluxo de clientes ela consegue atrair ou conseguiria atrair caso a gente mantivesse a mesma infraestrutura, a mesma qualidade de atendimento, os mesmos produtos, mas fosse retirada a marca. Se a gente retira a marca e deixa todo o resto, essa diferença de fluxo de clientes é o poder de alavancagem. E isso já se mostrou, por meio de várias pesquisas, ser incrivelmente poderoso para alavancar de fato o resultado final de uma empresa. Por isso que muitas empresas vão usar o brand equity para startar outros negócios em processos de extensão de marca. Inclusive, tornou-se muito comum que grandes empresas de bens de consumo vendam seus ativos, ou seja, suas marcas, para outras empresas. Então isso passa a ser negociado de fato como se fosse um outro ativo qualquer, como se fosse uma fábrica, como se fosse um prédio, uma instalação, um maquinário e por aí vai. Por isso também, em muitos casos, o valor da marca acaba sendo muito superior ao valor dos demais ativos que a empresa possui. E aí como se chega a esse cálculo? Hoje a gente tem inúmeras metodologias que dão conta desse processo de valuation. Das mais tradicionais, que aí vão olhar somente para os aspectos financeiros e contábeis, as mais ligadas ao potencial de mercado, que olham mais para aspectos ligados à reputação e marketing, e aqueles considerados mais híbridos, que vão mesclar esses dois universos. Mas aí fica para um próximo episódio para a gente olhar com mais critério para esses modelos. O mais importante da gente perceber é que, sim, marcas bem construídas, marcas com um patrimônio sólido constituído vão ajudar os negócios a performar muito melhor. Elas podem não ser o único fator decisivo para o sucesso desse negócio, e é importante que não sejam, mas elas são uma parte muitas vezes fundamental para você conseguir gerar toda aquela atratividade e aquele fluxo de clientes. Esse é um ponto muito importante a respeito da nossa conversa de hoje. Quer saber mais sobre isso? Quer continuar essa conversa com a gente? Acesse lá faixa.edu.br ou brandingmaisconsumo.com.br e garanta sua vaga. Siga o nosso curso também no Instagram ou no LinkedIn. Basta buscar por Branding Mais Consumo. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem temos o último episódio dessa série especial Branding Mais Consumo. Nos vemos por lá. Um abraço.